TheCast no ar. Mais uma vez estamos aqui começando o nosso podcast, Natinha, e dessa vez de maneira diferente. E eu estou extremamente leve, aliviado, tranquilo e feliz. Feliz. E você? Também é muito bom estar aqui com mais um podcast ao lado do meu esposo, aqui nesse estúdio novo. E hoje a gente está tendo a presença de uma pessoa assim especial, que ele está trazendo aqui uma bênção especial aqui para esse estúdio e para esse episódio de hoje. E eu peço a vocês, se vocês ainda não se inscreveram no canal, que se inscreva, curte, comente e, por favor, compartilhe. Compartilhe essa mensagem nos teus grupos de WhatsApp para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, porque essa mensagem de hoje pode alcançar o coração aí de muitas pessoas. Muito bom. E esse convidado faz o tempo que a gente queria trazê-lo, não faz? Rapaz, eu estou muito feliz e até emocionada por tê-lo aqui conosco. Quem é o convidado que nós temos hoje, Natinha? Ai, meu Deus. Hoje Pastor Roberto Amorim. Que emocionada. Pastor Roberto Amorim está conosco hoje nesse podcast, que vai aqui também trocar umas ideias, darmos umas risadas, trazer a bênção de Deus, enfim, é um convidado esperado, Natinha inclusive já também falava muito. Pastor Roberto, bem-vindo. É estranho dizer que eu estou feliz com a sua lágrima, viu? Porque a Escritura me diz que eu tenho que chorar com os que choram e me alegrar com aqueles que se alegram, mas eu vou receber as suas lágrimas como uma declaração de carinho. É isso mesmo. Porque antes de conversarmos com você, já gravando, ela mencionou o carinho que tem pela minha esposa, pela Cláudia. E eu quero dizer assim, da minha alegria de estar com vocês, de estar com a Renata, de estar com o Jael, especialmente nessa nova fase, nesse novo ciclo, um novo estúdio. Isso. E eu espero que realmente Deus venha a abençoá-los grandemente, viu? Amém. Muito bom. Pastor, realmente bem-vindo ao TheCast. Esse podcast ele já fez um trabalho bem legal no âmbito social, mas eu digo que hoje a gente marca com a sua presença assim, um momento até novo, vamos dizer assim. Pelo seu conhecimento, pelo que a gente tem de respeito, né, a sua pessoa. Pastor Roberto tem 37 anos de ministério, teólogo, está aqui inclusive servindo a Deus na Igreja Batista do Farol. Muita gente em Maceió conhece, outros vão conhecer agora a partir do nosso podcast. Cássio, qual é o número desse podcast, Cássio? De número 184. Olha só, Natinha, a bênção, né? Bem-vindo mais uma vez, pastor, ao nosso podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Volto a dizer assim que a honra, que a gratidão é minha e eu desejo realmente assim, de alguma forma, partilhar dessa caminhada de vida de pastor. São 36 anos como pastor, são 23 anos como pastor de uma mesma igreja. Eu costumo dizer assim que por exemplo, pregar, fazer uma mensagem ou fazer uma palestra, talvez não seja tão difícil quanto você permanecer por 23 anos falando ao mesmo grupo, domingo após domingo, semana após semana, se relacionando com essa gente e sendo tão abençoado como eu tenho sido. Eu relutei muito, viu, antes de vir aqui para morar em Maceió. Eu chorei muito quando Deus disse que não me queria mais em Recife, queria que eu viesse para cá com a família. Eu não entendi absolutamente nada, mas eu quero dizer que esses anos que tenho passado aqui têm sido anos de muito prazer, anos de muita satisfação, de muita alegria. Que bom. Muito bom. Nós não... Quer falar, meu amor? Não? Nós não combinamos nada, assim, aqui vai ser guiado por Deus mesmo, certo? A gente, geralmente, o podcast, a gente até faz assim, mas algumas vezes a gente até delimita e tal. A única coisa que fizemos foi traçar um plano baseado na bênção de Deus para a mente humana, considerando que estamos no Janeiro Branco, em que a gente tem tratado sobre os cuidados com a mente, e eu, por conhecer a forma como o pastor ele conduz, como ele trabalha, a experiência também, ele lidar com gente, né, de forma comum também. E aí a gente escolheu esse tema e ele trouxe aqui para que a gente pudesse dividir esse conhecimento, contribuir e ajudar, né, Natinha, a tantas pessoas que vão nos ouvir e precisam desse equilíbrio. Pastor, na sua visão, a importância da bênção de Deus para a nossa saúde mental. Eu não consigo enxergar como elementos separados. Eu acho que a espiritualidade está como base de tudo. E essa, na verdade, até a própria proposta de Jesus. Eu sei que hoje nós convivemos com a multidão de ansiosos,
com uma multidão de pessoas profundamente tristes, melancólicos até. Eu diria que nós estamos atravessando, especialmente depois da pandemia, um dos momentos mais difíceis no trato da família, no trato de crianças. É tão impressionante. Nós observamos, no pós-pandemia, as pessoas com uma visão diferente. Sabe aquela coisa de perceber o próximo não como um amigo em potencial, mas talvez como uma espécie de quase que inimigo? Eu vou tentar me explicar o que é que eu quero dizer com isso. A ideia do isolamento como necessário para manutenção, preservação da saúde, fez com que o contato com o outro fosse associado a um risco, o risco de me relacionar com alguém. Do ponto de vista físico, eu posso entender, mas do ponto de vista emocional, me parece que a gente atravessou essa fronteira. E parece que a gente olha como uma situação de risco todo e qualquer relacionamento. Eu ilustro isso facilmente com as crianças da pandemia, os bebês da pandemia. Nós demoramos algum tempo para reabrir o berçário da igreja. E quando esses meninos e meninas chegaram, era fácil perceber a dificuldade dessas crianças de se relacionar com aquelas pessoas que eram voluntárias ali. E a dificuldade da mamãe e do papai abrir mão dos seus filhos e deixá-los naquele ambiente. Isso tem me preocupado bastante, realmente tem me preocupado. Mas eu volto a dizer, eu não consigo enxergar o Evangelho, a figura do Cristo, a própria presença de Deus como algo diferente disso. Eu acredito que ele é para mim e para você este ponto de equilíbrio em meio ao equilíbrio. É a ideia de serenidade, é uma palavra que eu gosto muito, de imperturbabilidade em meio a essa situação de caos. Verdade, muito bom. Antes da gente dar continuidade a esse tema, né, que vai ter muito que a gente falar Com aqui. certeza. Eu queria ouvir um pouquinho de quem é o pastor Roberto Amorim. Tá. O pastor Roberto é o Roberto. O Roberto é um homem apaixonado pela Cláudia. Casados nós estamos já há 37 anos, vamos completar agora 38 anos de casados. Pai de 4 filhos, e eu costumo dizer que os meus filhos são, e a minha família ela é sobremodo especial. Eu sei que o pessoal deve estar dizendo, mas a minha também é. Mas eu vou explicar por quê. Mas é porque Deus nos reuniu, Deus nos juntou, Deus nos fez família. Eu sou pai de 4 filhos, a filha mais velha, a minha filha mais velha é minha filha biológica, os outros 3 são meus filhos por adoção. E é isso que faz com que eu entenda claramente que a família é realmente um presente de Deus, em todos os sentidos, né? O meu mais novo, ele só tem 14 anos de idade. Já estava eu na meia-idade quando decidimos, eu e a Cláudia, mais uma adoção. E ele é um anjinho azul, ele é autista, é severo, ele não tem limitações somente na mobilidade física, mas em todas as outras áreas ele possui. Mas é como eu disse, eu sou apaixonado pelos meus filhos, pela história de cada um deles, pelas dificuldades que enfrentamos juntos, pelas alegrias que alcançamos. Eu diria que, fundamentalmente, esse seria, se eu pudesse me descrever, eu me descreveria assim, como um homem apaixonado pela esposa, um homem apaixonado pela família, tenho um profundo amor pelos meus filhos, mas que vê em tudo isso a poderosa e graciosa mão de Deus. Muito bom. Essa descrição aí deu para a gente conhecer e, obviamente, que a gente vai explorar um pouco mais no decorrer da nossa gravação, do nosso podcast, um pouco mais de conhecer o pastor Roberto, inclusive a sua chamada também, né? Sim. No ministério. Eu acho que eu posso até seguir, Natinha, o seu ritmo, antes da gente aprofundar um pouquinho sobre a mente humana, falar um pouquinho da sua chamada, né? Porque é um ofício, é uma vocação, é algo que lhe fez assim. Em que momento lhe trouxe a segurança de que você seguiria sua carreira, sua vida no ofício dessa função? Eu nunca como quis. Pastor. Isso nunca foi desejo meu. Eu tentei fugir, fiz todo tipo de acordo com Deus. Eu tinha um sonho, gostava muito, ainda gosto de desenhar, gostaria de seguir como arquiteto, como engenheiro. Mas eu tive a convicção de que Deus estava me chamando. Engenheiro. Você sabia disso? Você sabia disso? Eu cheguei a dizer a Deus, olha, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou
ajudar as igrejas nas construções de templos. Eu vou fazer isso de graça. Em qualquer lugar que o Senhor me colocar, eu vou fazer isso. Mas só não quero ser pastor. Sério, pastor? Só não quero ser pastor. E vou mais longe. Eu hoje sou aquilo que eu disse algum tempo atrás que jamais seria. Em que sentido? Bom, eu dizia sempre que eu não queria ter uma ligação com a igreja local de dedicação exclusiva. Eu tinha vontade, sim, e tive a oportunidade de sair do país para continuar estudando. Eu queria trabalhar como professor e pastor. Eu disse que a minha esposa lá atrás, eu dizia que minha esposa jamais iria trabalhar comigo em igreja. Peraí, só em igreja? Só em igreja. Eu não queria, jamais não queria trabalhar para a gente não ter uma única fonte de renda. Entendi. A minha visão, minha preocupação era bem clara, sabe? Entendi. Eu não queria ter esse vínculo de dependência. Mas foi aí que eu comecei a aprender que toda vez que eu disse a Deus ao longo da minha vida, tudo menos isso, Ele me fez passar pelo menos isso para aprender que Ele é o tudo. E aí eu fico quieto agora, não digo mais nada. Porque se você hoje me perguntar o que é que eu sou, eu vou lhe dizer, sou pastor. Sou pastor. Faz alguma coisa além disso? Trabalha em outra área? Eu vou lhe dizer que não. A sua esposa trabalha com você na igreja? Ela diz, sim, trabalha comigo na igreja. Então Ô pastor, mas você chegou a fazer alguma graduação? Saí 2 vezes da universidade. Eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco. O que curso? O primeiro curso foi o curso de economia. Na ocasião, a teologia da libertação ela estava no auge. No auge. Eu participei de muitos congressos, eu estudava bastante isso. Então, quando eu ia para um congresso na área de teologia e via alguma temática sobre isso, eu percebia que quando um teólogo ia falar das questões econômicas da América Latina, faltava o conhecimento. E quando traziam um economista, faltava a percepção teológica. Então, o que foi que eu disse? Aqui estou. E aí eu queria fazer a ponte entre esses dois mundos. Só que eu tinha 17 anos ainda. Quando, isso lá em Recife? Lá em Recife, longe da casa dos meus pais. O seminário mudou a visão e quem queria fazer algum curso fora do seminário precisava estudar as disciplinas do seminário durante o dia e fazer faculdade fora à noite. Então eu tinha que sair da Conde da Boa Vista, Padre Inglês, centro do Recife, até onde ficava a cidade universitária, e me deslocando. Às vezes as aulas terminavam às 10 horas da noite. Eu era um menino dentro da universidade e na ocasião eu me lembro que praticamente todos os professores, ou quase todos os professores com quem eu tive contato, eles eram marxistas. E dentro de sala de aula eu era questionado duramente, não só com isso, mas também com os costumes. Para mim, aquilo foi muito complicado. Sua família era de pastores? Seus pais? Meu avô foi pastor, avô por parte de mãe. Sim. Mas meus pais também não queriam, meu pai especialmente não queria que eu fosse pastor. No dia que eu fui à frente da igreja dizendo que eu reconhecia que tinha uma vocação, o pastor Ercílio Arandas convidou a família para que ficasse lá ao meu lado para orar, não somente junto comigo, mas com outros que também fizeram a mesma decisão. E eu ouvia meu pai, enquanto o pastor orava, aqui falando perto do meu ouvido. Caramba. Pastor não, Senhor. Tudo pastor não, pastor. pastor não, Tudo Senhor. Pastor Não é não, possível, meu filho. Vai trabalhar, né? Arruma um trabalho. Sim. Ele tinha muito medo disso, muito medo. Pensou. Muito, bastante. Mas meu avô foi pastor, depois ele deixou o ministério pastoral, fez medicina, tornou-se médico, trabalhou em Cavaleiro, lá em Pernambuco, durante muito tempo. E eu me lembro que ele tinha um laboratório, tinha um consultório, tinha um laboratório e tinha farmácia. Caramba, da família, a gente só dizia que ele não tinha funerária, mas todas as outras ele... Eu já ia perguntar se não tinha não. Interessante. Mas era. A tua conversão, pra gente só baseado na tua história ainda, assim, o ponto X, porque quem é o cristão, geralmente tem aquele dia assim que foi assim, dia que bem estranho para lhe dizer. Eu era ainda muito menino, eu estudava no colégio em Salvador chamado Liceu Salesiano do Salvador, que é um colégio de padres, e eu me identificava muito com os padres, diretores. Eu era o representante dos alunos, eu recebia a tarefa de ensinar as disciplinas para os meus colegas, eu ia no contraturno para reunir, eles me davam giz e acesso à esfera. Eu tinha uma boa relação. E eu acho que meus pais começaram a ficar preocupados porque eles estavam afastados de igreja e perceberam
o meu momento de decisão, que eu começava a me preocupar com isso. E eu acho que isso fez com que eles começassem a pensar no retorno. Eu relutei muito em acompanhá-los, mas eu me lembro que houve um dia em que estava com os amigos combinados para sair, não deu certo, estava pronto. E eles pensaram, você não quer ir não conosco? Eu disse, não, então hoje eu vou. E depois desse dia eu nunca mais saí. Foi naquele dia em que eu tive um encontro pessoal com o Senhor e conheci da graça e do Evangelho. Que bênção, que bênção. Pastor Roberto, já pensou em ser padre? Não, acho que não, viu? Nunca me passou pela cabeça não ser padre, não. É uma pergunta meio concluente. Não, né, de verdade não. Mesmo vai naquela dar um época. Bom, não vai? Mesmo naquela época não. Mesmo naquela época não. Eu só perguntei por conta dessa, né? Familiaridade, né? Não cheguei a pensar, não. Mas é interessante que essa caminhada, né, de quem realmente tem um encontro com Cristo, ela é progressiva, geralmente nessa direção, e principalmente quando você vai se renovando e tal. E nessa caminhada teve um ponto de um declínio, assim. Geralmente a gente, quando tem aquelas fases, né? Eu vou dizer, desviei. Eu vou dizer assim, às vezes eu tenho até dificuldades em compreender alguns processos de desvios na vida de outras pessoas, sabe? Especialmente jovens, porque eu entrei no seminário, eu tinha 17 anos, eu era um menino. Eu saí de casa com a licença, com a declaração, alguma coisa assim do juizado de menores, autorização para poder viajar. Eu saí de casa com 17 anos, na época eu tinha os cabelos bem cacheados e grandes, cortei porque agora eu precisava assumir a postura de seminarista. Cheguei no outro lado, eu era um seminarista. Então, eu não vivi coisas que normalmente as pessoas dizem, não, mas é jovem. Peraí, eu nunca passei por isso. Seguiu esse caminho Sempre. Depois que... Sempre. Eu vou evitar perguntas conflitantes, mas eu fiquei com vontade de saber se o pastor já foi pra balada. Nesse caso, não. Né? Show? Não sei nem o que é isso. Caramba, olha aí, Natinha. Verdade. Assim, e isso não é só... Eu não sou exclusivo nisso. Não, você, perfeito, por exemplo, eu sei disso. Mas assim, só curiosidade, e olha como né? isso faz com que a sua visão do homem... tem uma frase do Teilhard de Chardin. Ele estava num museu e visitando e viu algumas pinturas chinesas e ele disse que a pintura chinesa ela nos consegue colocar dentro da cena, daquilo que foi retratado. E depois ele começa a dizer assim, que toda a visão que a gente tem, até do mundo à nossa volta, visão para fora, tem a ver com a minha visão pessoal. Se você pegar, por exemplo, a antropologia de Agostinho, o que é que ele pensa acerca do homem, e a antropologia, por exemplo, de Arminio ou de algum outro, você vai ver que são completamente diferentes. Por quê? Esse daqui viveu o tempo todo dentro de foi criado dentro de um mosteiro, foi entregue dentro do mosteiro para ser criado ali dentro. Então ele não conheceu absolutamente nada. Esse outro tal do Agostinho, ele viveu uma vida dissoluta durante muito tempo na sua juventude, teve um filho fora de um casamento chamado Adeodato, viveu no norte da África. Dele que diz assim, não vida há nada... absoluta, tá vendo, amor? Dissoluta. Dissoluta. Não há quem resista às carícias de uma mulher, coisa do tipo, né? A mãe dele, chamada Mônica, quando ele decidiu ir para Roma, a história diz que ela foi para uma igreja orar para que Deus não permitisse isso, porque ele disse, esse menino já é perdido aqui, se ele for para a capital, aí agora que acabou a vida. Perdeu o mundo. Aí ele foi, só que lá em Roma ele conheceu o Dr. Melifo, aquele nome que pregava tão bem, e ele, ouvindo a mensagem, converteu-se e mudou a história. Só que depois, quando ele vai construir a teologia, o homem de Agostinho parece muito com a história dele. Sabe? E é como se ele estivesse projetando. E você vai ler. É por isso que eu volto a dizer, às vezes eu tenho. Já foi mais difícil para mim, hoje nem tanto. Mas esse tipo de... mas é jovem, mas é assim mesmo. Não precisa ser assim. Não precisa. Mas pastor, assim, penso que... e logicamente que o senhor não é o único, mas é meio que um ponto fora da curva. Pelágio teve uma vida completamente consagrada. Se você for olhar a antropologia pelagiana, ela é totalmente... Mas entenda, é um ponto fora da curva quando se trata da grande maioria, né, da grande massa. E aí a gente fica curioso, né? Eu, inclusive, cresci num berço evangélico também. Eu nasci no catolicismo, depois em 79 meu pai se converteu, então eu passei a ter um pouco de experiência na escola dominical, enfim. Mas daqui a pouco eu não segui, saí fora do trilho, voltei e tal. E aí pessoas como no seu caso,
né? E outros também que tiveram a vida, e eu posso dizer até que a felicidade de ser assim, numa mesma linha. Em algum momento, isso é curiosidade, em algum momento não lhe fez falta, houve um tipo de tentação de ter vivido o que não viveu, de viver o que não viveu, porque assim, termina que para algumas pessoas se gera um déficit emocional de meio que não ter curtido isso, não ter curtido aquilo, tal. Óbvio, o senhor, para ter o seu homem bem resolvido no casamento e na família, já é um bom sinal. Mas não teve um momento assim de explosão? Caramba, não curti, não vivi isso, tal? Essas dívidas que a gente cobra da vida, talvez passem também por uma dificuldade de aceitar a própria história. Eu acredito firmemente assim, de que eu tenho muito medo de gente que quer ser adolescente depois da maturidade. Sabe, lá atrás, quando eu via, às vezes, um camarada voltar a querer ser adolescente, não, porque eu trabalhei muito cedo, porque eu casei cedo, muito filho para cuidar, eu agora quero curtir a vida, eu tenho direito a ser feliz. Aí lá atrás, eu normalmente via que até a roupa da criatura mudava, ele colocava um chinelo de couro, uma bolsa de couro assim do lado, uma camisa por fora, uma calça assim, bem... E eu ficava olhando para aquilo, até hoje coisas assim acontecem. Eu confesso que parece que as duas coisas se alimentam. O fato de não ter experimentado algumas coisas, a nível de curiosidade ou desejos reprimidos, ou porque não foram minhas escolhas, e ao mesmo tempo essa dívida que fica por ali e que eu preciso resgatar, e a oportunidade de ter essa experiência. Então, as duas coisas parecem gravitando e circulando na minha vida ou na sua vida. Eu sinceramente, não senti falta e não sinto falta de absolutamente nada disso. Eu demorei muito para aprender a lidar com essas situações. Eu vivi praticamente distante até das minhas irmãs. Eu tenho uma irmã que é mais velha que eu, 8 anos, e uma outra que é mais nova que eu, 10 anos. Então, a gente nunca foi muito... Só são 3. Só somos 3, Tá. E eu ouvia muito em casa que quem não tem irmão brinca só. Então isso fez com que eu ainda me isolasse um pouco mais. No meu processo de seminário, onde você não tem nada de... Assim, de você ter preservar, sabe? De ter o seu lado... privacidade zero. Dentro de um internato de seminário, privacidade zero. E eu precisei lidar com tudo isso. E Deus me chamou um rapaz que nunca tinha tido experiências dessa natureza, que não sabia lidar com gente, porque aprendeu a desenhar, riscar, pintar, ler, viver sozinho, para cuidar de gente. É nessas horas que eu ficava me perguntando, mas tem certeza? Tem certeza? Tem certeza. E nessa caminhada, eu me lembro que quando eu saí do primeiro pastorado, apareceram muitas reuniões assim de despedida com o pastor. Renato, sabe, você imagina qual foi a coisa que as pessoas mais destacavam lá atrás? A minha relação com as pessoas na igreja. Eu dizia, não pode ser comigo isso. Não pode ser comigo isso. Assim, era como se Deus me dissesse assim, aquilo que é a sua maior limitação, eu vou mostrar o que eu posso fazer. Então nunca fui eu. Não sempre foi a graça de Deus. E a minha relação com a Cláudia também me permitiu enxergar muito disso, sabe? Me tornar mais humano, me tornar mais... Trabalhar essas questões. Eu, às vezes, pregava para mim. Eu não pregava, eu não tinha, às vezes, nem interesse de que as pessoas entendessem o que eu estava falando. Entendi. Mas, de repente, o que você estava vivendo era o que muitos estavam. Pastor, e como foi que você conheceu a Cláudia? Essa é uma história. Aí é outro podcast. Essa é uma história. Um abraço, viu? Fez falta aqui. Essa é uma história, né? E agora, espere aí que vai, assim... Seu nome vai ser badalado. Os jovens da igreja, às vezes, até me lembram essas histórias, porque alguns deles já ouviram. Eu cheguei no seminário e ela chegou no ano seguinte. Quando ela chegou no ano seguinte, que eu a vi, eu tinha acabado de terminar um relacionamento que tinha desde a adolescência. Lembre-se que eu tinha 17 para 18 anos, quando fui. Quando eu a vi no seminário, quando eu a vi entrar no seminário, eu olhei para ela, Cássio, eu olhei para aquela mulher e disse, eu vou casar com essa moça, eu vou namorar com essa moça é minha. Rapaz, foi amor à primeira vista mesmo, chegou nem a falar, ele olhou e pensou. Ela nunca conversou comigo nesse tempo, nunca nós sentamos para conversar. E o pior foi que os colegas diziam, você tá louco? Essa moça, ela tem um namorado, e o namorado dela também estava entrando no seminário já há 7 anos.
Caramba! Mas não tem problema não, eu vou esperar. Pastor, ela acaba, esse namoro, Ela vai acabar. Enquanto isso, eu não fiz absolutamente nenhum exercício para me aproximar da Cláudia. Absolutamente. Eu só fiz uma loucura. Café é loucura. A loucura do pastor. Tchan, 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 tchan. Cortem isso depois, viu? Mas assim, câmeras no pastor Roberto. Dá um zoom. Eu estava tão assim apaixonado por ela que eu entrei lá onde eu tinha acesso ao... Antigamente chamava-se Grêmio. Diretório era Grêmio Acadêmico. E eu entrei lá e, mexendo nas fichas dos alunos, eu vi a ficha da Cláudia. E tinha uma foto dela 3x4. E naquela época, você só namorava com alguém se tivesse uma foto 3x4 na carteira. Aquilo era a prova. Não tinha um celular para dar um Não tinha nada. O que é que eu fiz? Eu arranquei a foto dela no fichário de lá. Anotei o telefone dela e coloquei na minha carteira sem que ela soubesse. Ninguém sabia. Só quem sabia era eu. Rapaz! Mas eu dizia sempre, essa moça vai ser minha. Seu pastor soube disso? Nada. Isso era uma coisa muito pessoal. Na época era disciplina. Era. Na época... Mas aí eu voltei para casa nas férias. Quando eu retornei, tava um rebuliço entre os meus amigos. Eles acabaram. Eita, eu disse, pronto, agora eu posso me aproximar dela. E eu me aproximei fazendo algo que eu não aconselho ninguém fazer. Ela estava sentada na biblioteca, estudando, sozinha numa mesa. Eu me aproximei e mostrei que eu carregava comigo uma foto dela. Ela ficou tão irritada com aquilo. Invasão de privacidade. Mas passado o impacto, depois de muitas histórias, a gente começou a namorar e continuamos namorando até hoje. Quer que eu diga? Diga. Cláudia gostou quando viu essa foto. Eu não tenho a menor dúvida. Esse charminho que ficou assim, eu já sei como é. Eu já vi esse filme. Olha, Cláudia. Que bom saber dessa parte tão importante da vida, porque eu sempre disse, né, assim, eu acho que a decisão conjugal, né, com quem você vai viver toda a vida é muito forte, né? E o pastor foi felizardo, assim, eu posso assim dizer, porque até hoje mantém essa chama acesa, não é que é um fato difícil, não é possível para todos, mas não é fácil. Né? E eu não posso perder essa oportunidade para dizer, pastor, que hoje a gente está fazendo 18 anos. Eita, que coisa boa, Deus abençoe. Não, ela já botou aqui, termine logo pra gente jantar. Calma, né? O pastor não está aqui todo dia, né? Mas sou também. Eu posso assim, fazer uso das suas palavras no sentido de ser apaixonado e ser feliz. Posso dizer uma coisa a vocês? Eu estou todo esse tempo com a Cláudia e eu já disse a algumas pessoas, eu encontrei um verso nas Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 7, que sempre lá esteve, mas que eu acho que eu nunca me debrucei sobre ele. Paulo está respondendo algumas perguntas sobre o matrimônio, e aí ele começa a fazer a distinção entre o homem casado e o homem solteiro, a mulher casada e a mulher solteira. Então ele diz que o homem solteiro e a mulher solteira, eles vivem para agradar ao Senhor, mas que o homem casado e a mulher casada, eles vivem para agradar o seu marido, a sua esposa. E não há nenhum tom de reprovação nisso no texto. E o verbo agradar é o mesmo que é usado tanto para Deus quanto para o homem. É como se ele dissesse, sabe, Gelson, você que uma vez casado, a missão que Deus espera para que você realize é tornar a vida dessa mulher mais agradável. É ser uma pessoa agradável. Algumas pessoas fazem questão de ser desagradáveis. Às vezes com palavras, com atitudes, com isso, com aquilo. Mas eu tenho aprendido e, sinceramente, nesse tempo que agora a gente mudou, está morando até longe daqui de Maceió, um pouco mais longe da igreja e tudo mais. Se eu tenho um alvo hoje na minha vida, depois de todo esse tempo de pastorado, é tornar a vida da Cláudia ainda mais feliz. Esse é o maior propósito que eu tenho hoje na minha vida pessoal. E esse depoimento que o senhor fez é uma realidade prática de quanto isso tem um efeito positivo. Se existe a lei de semeadura, se já existe para todas as outras áreas, nessa também. Porque é simples. Quando você se orgulha do outro e você agrada, isso é recíproco,
só tende a construir. Até os desagrados, ou seja, alguns momentos difíceis que acontecem, eles são minimizados, né? A gente brinca muito até, assim, até para brigar, a gente tem eu brinco, até o nível da briga é outro, né? A gente não costuma dormir sem estar, enfim, toda essa parte aí que quem realmente zela e cuida do relacionamento precisa fazer. Isso nos deixa feliz, isso serve de inspiração, né? Então, 18 anos hoje, né? Que coisa boa. Graças a Deus. Conhecemos felizes, hoje foi um dia diferente, logo cedo a gente já estava comemorando. E, enfim, a gente, inclusive, tributa isso a Deus. E hoje a gente tem um tipo de relação que ela, muitas vezes, é uma relação de aparências. Eu trabalho como conselheiro, como pastor, conselheiro, escuto pessoas, converso com casais. E tem horas que eu me impressiono com algumas publicações nas redes sociais. Sim. Eu olho para aquele mesmo casal com quem eu tenho tratado e olho a publicação e digo, eu não estou entendendo qual é, o que é, quem é. É incrível. Isso aqui ou é essa realidade aqui. Então a gente está construindo uma relação de aparência que ela destrói. Muito sério isso. Destrói. E nós temos, inclusive, cuidado muito, né, Nata? Cuidado, Eu lembrei um dia que a gente saiu com uma pessoa, não era muito próximo nosso, e essa pessoa foi muito desagradável aquela noite, onde esse casal que estava com a gente brigando. Foi. E até a gente disse, não é bom isso pra gente. Sim, sim. E mais tarde, nas redes sociais... Apaixonados. Exatamente, apaixonados. Eles postando como quem tivesse sido uma noite maravilhosa. A gente olhou assim... Resumindo, não demorou muitos dias para eles se separarem, né? Mas assim, a gente ficou indignado com aquilo, né? Como as pessoas querem mostrar aquilo que eles não são. Pegando esse gancho de relacionamento, que aí a gente pode agora aprofundar um pouquinho no impacto da nossa mental, né? Da nossa mente. E vamos pegar esse gancho do relacionamento. Vivemos hoje uns dias muito difíceis, inclusive nesse aspecto, né? De relacionamento íntimo, casal e tudo, de adoecimento mesmo. Pessoas que um comportamento como esse, principalmente quanto mais, em que você aparentemente está tão bem e na prática está tão mal, isso tem uma interferência na mente. É possível, ou como é possível, um relacionamento íntimo ser mantido nesse nível de proximidade e de saúde? E vamos dar o seu exemplo, né? Que está morando longe, que vai e volta no mesmo carro, que passa o mesmo dia, que trabalham juntos. Que dica, né? O que fazer para que isso de fato aconteça? No sentido até prático, né? Logicamente que pode ser espiritualizado, mas considerando o cotidiano. Para que isso realmente seja mantido uma pessoa com a mente sadia. Eu acredito que a mente saudável, ela passa pela relação familiar, pelas relações pessoais. Especialmente as mulheres há um tempo atrás, as mulheres do século passado admitiam isso. Os homens, eles tentaram ocultar isso. Hoje eu observo que às vezes até uma tentativa de fazer daquele comportamento masculino, e por favor, estou falando do século passado, um comportamento padrão. O que eu quero dizer com isso? É de que quando uma coisa não estava bem em casa, ela não conseguia fazer nada bem fora daquilo ali. Os homens, eles pareciam conseguir departamentalizar a vida. Uma coisa é minha vida em casa, outra coisa é minha vida fora de casa. Uma coisa é o meu casamento, outra coisa é a minha relação sexual. Quando um homem, às vezes, era grosseiro o dia inteiro, era antipático, desagradável, e depois procurava a sua esposa para ter um momento de intimidade com ela. A mulher não entendia aquilo. Esse homem está louco. Ele passou o dia inteiro assim agora, porque a intimidade sexual era um prolongamento dessa estabilidade de carinho, de conversa, de amor e de aconchego. Então, eu acredito que quando nós dissociamos essas coisas e quando hoje isso parece ser um comportamento padrão, eu ainda insisto que mesmo que a gente pareça não sentir falta, no fundo, tudo que a gente quer é amar e ser amado. É ter alguém ao lado com quem a gente possa envelhecer. Uma relação, ela é potencialmente conflitiva. Qualquer uma relação, ela é potencialmente conflitiva. Mas a questão não é a possibilidade de um conflito, é a possibilidade da felicidade. Eu posso até não ter problemas se eu deixar de me relacionar, mas eu também vou deixar de ter a oportunidade de ser feliz. Sim. O amor é um risco. A gente não tem
um mapa, a gente não tem um direcionamento claro, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no dia seguinte, ou as promessas, se elas vão se realizar ou não. Mas o que a gente tem é a esperança de que isso tudo dê certo. E eu sou alguém que acredita na possibilidade da construção de algo assim. A vida não é somente trabalho. Aí a gente coloca o pilar da família, o pilar do trabalho, da saúde. Quando Jesus curou aquele chamado, eu não gosto de chamá-lo de endemoniado de Gadara, porque ele já foi liberto. Mas Sim. Até hoje a gente ainda chama ele assim, inclusive, endemoniado gadareno. Em algumas versões bíblicas, o subtítulo lá está lá, endemoniado gadareno. Ele já foi curado, minha gente, ele já foi curado. Vamos tirar esse rótulo do rapaz. Mas ele era alguém que não estava bem com ele vivia se automutilando, ele não estava bem com a família, porque ele nem morava na casa, ele morava nos sepulcros da cidade, vivia gritando noite a noite, noite após noite. E também não se relacionava com Deus. Ele era alguém possuído, aí diz o texto sagrado, por uma legião de demônios. Quando Jesus se apresenta, o que é que nós temos contigo? Sim. Há uma relação de distância entre tudo aquilo ali. Só que esse homem ele é curado. E diz o texto sagrado que todo mundo se surpreende porque estava aquela criatura lá sentada em perfeito juízo. O que aconteceu aqui? O evangelho ele precisa ser esse convite à serenidade, ao convite à estabilidade. Se o evangelho ele não tem realizado isso, porque religião é uma coisa muito perigosa. Ela pode também funcionar, às vezes, até como gatilho de perturbações outras. Sim. Eu morei no seminário durante o tempo que fui no internato lá do seminário, durante o tempo que fiz o curso, e ao lado a gente tem um sanatório. Lá entre os seminaristas é assim. É o SEC, Seminário de Educação Cristã, o Seminário Teológico e depois o sanatório. Era a Rua dos 3 S's. Mas eu morei durante seminarista muito tempo. Ficasse doido já podia pular o muro. Ou o contrário. Ou o contrário, né? Ou o contrário. E a gente sempre passava por ali. Já pulou o muro? Não, eu tive um amigo, que ele era lá do sanatório, que a gente sempre conversava. Você pensa que é um amigo. Sempre um amigo. Mas eu me lembro assim que a gente às vezes passava para ir para o seminário e eu via muitas canções de igreja sendo cantadas lá dentro. Tem muita gente. O senhor sabe muito bem, né? E quando você fala de religião, muitas pessoas, infelizmente, em nome da religião, em nome da igreja, em nome até de Cristo mesmo, eles entraram em perturbações profundas, perdendo o tino, o equilíbrio mental. Sim. Não é? O que também não diz que aquela criatura bem intencionada ou um homem de Deus não possa passar por uma situação de desequilíbrio. Sim, pode viver. Entendi. Eu acredito que depressão, que um problema dessa natureza, um desequilíbrio, não pode ser entendido como algo simplesmente demoníaco que precisa... Eu acho que a gente precisa entender que é uma enfermidade que precisa ser tratada, a gente precisa recorrer aos profissionais da área de psicologia, psiquiatria, medicação. Gente, eu tenho tido a oportunidade na vida do meu filho, que toma remédios para conter, inclusive, algumas coisas particulares dele, mas a psiquiatria também é bênção de Deus para a vida da gente. Sim. Sabe, a psicologia, todo o trabalho que é realizado nesse sentido. É por isso que eu volto a dizer, se a experiência com Deus não me devolve a serenidade, não faz de mim uma pessoa equilibrada, emocionalmente equilibrada, há alguma coisa estranha nesse processo. Há alguma coisa que precisa ainda ser trabalhada, porque eu acredito num Deus que ele não veio só resgatar a minha alma, mas dar significado à minha vida hoje. Não é que ele me prometeu uma vida depois da morte, não. Ele já quer me dar vida abundante hoje. Em vida. Então, eu sou alguém que realmente acredita que Deus, que a espiritualidade, que a intimidade com Deus é um pilar para essa busca da serenidade e do equilíbrio mental. Pastor, falando em relacionamento e nessa base aí do equilíbrio mental, vamos falar do lado prático, né? Dia a dia, rotina, né? Acordar, amanhecer e finança, conta para pagar, boleto e tal, essas coisas que pressionam e que às vezes tiram os casais ou os relacionamentos do trilho, né? Isso, no caso, essa serenidade, o senhor particularmente consegue trazê-la para essa rotina também no momento de pressão? Eu não sei quem foi que começou a demonizar a rotina. Pronto, é uma boa explicação. Eu não sei quem foi, porque eu, como pai de um filho autista, eu sei a importância que tem a rotina na vida de uma criança. Vocês dois, aliás, vocês três, devem ter percebido quanto, por exemplo, essa coisa do Covid atrapalhou a rotina da gente. Sim. E você ficou perturbado por
com saudade da sua rotina. Então, necessariamente, a rotina não é um mal em si. Mas talvez seja a pressão, o excesso do que ela... Ok, aí é uma outra situação. É você ter a coragem de rever a sua agenda. Por exemplo, vou voltar àquela história do endemoniado, porque Jesus não ia conversar com ele. Jesus queria entrar em Gadara. Sim. E aí o episódio aconteceu, encontrou no caminho. Encontrou no caminho. O que foi que Jesus fez? Ele disse ao cara o quê? Ao endemoniado. O que era endemoniado. Olha, não posso agora, porque eu tenho um compromisso em Gadara. Foi. O Jaelson marcou comigo para gravar um podcast lá com a Renata. Eu estou entrando, o estúdio deles fica lá dentro de Gadara. Ele não fez isso, ele rasgou a agenda. Sim. E foi atender aquele rapaz. E como resultado, a Bíblia diz que depois da cura, quem morava em Gadara botou Jesus para fora. Disse, a gente não quer ele aqui dentro, não. E Jesus voltou. Jesus só entrou em Gadara e naquelas 10 cidades ao redor, chamada Decápolis, as 10 polis, as 10 cidades daquele lugar, através daquele homem que foi curado. Porque a Bíblia diz... prova, né? Hoje chama de prova social. O camarada disse, eu quero ir contigo, Jesus. Jesus disse ele o quê? Não, meu filho, você vai voltar para casa. Vai anunciar. Vai anunciar. Porque às vezes a gente quer reconstruir a vida da gente fora do lugar onde a gente caiu. Aí Jesus lhe devolve para aquela realidade e diz, é ali que você vai ser usado por mim. Aí a Bíblia diz que ele não só entrou em Gadara, mas toda a região de Decápolis ouviu de Jesus. Isso para mim é... O senhor quer dizer com isso que a rotina ela existe, mas você precisa domar, ou seja, tabular, para que ela não fique desordenada. A rotina precisa ser saudável, ela precisa ser equilibrada. Equilíbrio aqui da rotina não significa eu tenho tantas horas para fazer isso. Às vezes não, às vezes é gastar mais tempo com isso hoje, é mais tempo para outra amanhã. Notar, aquilo não pode ser uma prisão da sua alma nem do seu corpo. Ela precisa incluir... Observe, a gente está tirando da agenda tudo aquilo que é prazeroso. Se falta dinheiro, a gente corta lazer. Se falta dinheiro, a gente corta pipoca, corta o cinema, corta a praia, corta a viagem de férias. E a única coisa que fica, o que é? É a parte maçante da rotina. Aí depois você olha para mim e diz que a sua rotina tá ruim? Como pode estar boa? Se você eliminou da sua agenda tudo que seria bom, tudo que seria... E às vezes você para pensar que aquela hora extra que você fez não lhe rendeu tanto quanto você imaginava. Tem um rabino que ele disse que, na experiência dele como rabino, ele nunca viu ninguém chegar no final da vida, pessoas em estado terminal, chorando, dizendo, eu deveria ter passado mais tempo no meu consultório. Trabalhando. Eu deveria ter passado mais tempo na minha empresa, obra, na minha... construção. É só com gente. É só com gente. Por isso é que eu volto a dizer, eu não vejo a rotina como uma coisa... Sabe aquela... impulsionadora para o adoecimento mental. Eu vou usar uma coisa, não quero ser profano não, mas o Chico Buarque ele tem uma canção que fala, né, todo dia ela faz, tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Ela até escova os dentes para beijar o camarada. Aí depois diz que ela cuida dele o tempo todo e ele reclama dessa mulher. E se você parar para analisar a canção, é o cara que está sendo cuidado, todo dia ela está ali ao lado dele. E ele enxerga isso como uma coisa maçante. Não, faço não, pelo amor de Deus. Pastor, aceite, né? Aceite. Eu conheci, você me fez lembrar de uma pessoa que eu conheci que casou com um cara que era inclusive meu amigo, que ele era assim um cara muito calmo, muito educado, muito romântico e que dava todas as vezes no aniversário, Dia das Mães, dos namorados, um buquê de flores. E era muito amigo da minha irmã e dizia assim, mulher chega em enjoa, eu não gosto do flor. Esse negócio de buquê de flores, toda vez, aquela coisa melosa e tal. Aí a minha irmã dizia, ô mulher, tanta mulher querendo, né, ganhar né? E você achando ruim porque recebe tantos, né? Então são casos e casos. Mas vamos lá, assim, falando porque quando a gente fala de alguém que tem um certo equilíbrio e que já traz consigo meio que essa carga do equilíbrio, eu penso que fica menos complicado, é mais fácil de exercitar isso aí para ter uma relação saudável, para ter um equilíbrio mental. Mas quando a pessoa herda, e aí é onde eu entro em pontos polêmicos, né? E obviamente eu não quero jogar pimenta ao ponto de... Mas quem herda um desequilíbrio, às vezes de um lar que já cresceu dessa forma, até questões de DNA fisiológicas também,
como fazer, assim, que conselho, ou que palavra, um aconselhamento como esse que o pastor costuma fazer, daria para as pessoas assim? Porque eu, às vezes, eu observo muito a vida das pessoas e eu olho assim e digo, caramba, eu acho que essa pessoa devia fazer assim, assim, assim. Mas quando você vai pegar na raiz, cara, é muito complicado. Tem muita gente com a vida complicada, mas não é de hoje. É meio que uma sequência. Como abortar esse segmento para que a pessoa não entre em parafuso ao ponto como muitos hoje entram, ao ponto de depressão, até suicídio e tal. Seria somente uma inclusão espiritual ou algo mais podia ser feito para que ajudasse essas pessoas? Tá, deixa eu dizer-lhes uma coisa. Como você falou em herança, eu vou tentar conversar com você a partir de uma... Eu não vou dizer que isso é uma teologia, porque para mim eu não... Mas a exposição, a defesa daquela questão da maldição hereditária. Isso. Eu acho que isso fez um desserviço tão grande a uma estrutura familiar. Especialmente, eu falo como pai de 3 crianças que foram adotadas. Muita gente abriu mão da possibilidade de adoção em função disso. De que aquela criança, aquele menino, ele trouxe uma carga hereditária. Eu acredito num Deus que nos abençoa e abençoa as nossas famílias e os filhos dos nossos filhos. Eu acredito que toda maldição foi consumada na cruz no Calvário. Eu acredito que a relação substitui a gestação. Eu acredito que você pode ter um pai maravilhoso, como diz o profeta Ezequiel, e esse camarada tem um filho, que o filho é perdido, mas de repente vem um neto e resgata a história do seu avô. Eu preciso entender que eu não posso colocar no colo dos meus pais a responsabilidade pelas minhas atitudes hoje. Isso tem a ver comigo. É deprimente ver gente com 40, 50 anos de idade que justifica seus comportamentos. Olhando para trás, você pode quebrar isso, Deus pode lhe abençoar e mudar a sua história. Que evangelho é esse que não tem o poder? Que Deus é esse que não tem o poder de transformar a história? É só você olhar, tem gente na genealogia de Jesus. Sim, com certeza. Eu vou dizer uma coisa que às vezes as pessoas não observam. Salomão, o grande rei Salomão, ele é filho de quem? Ainda não é nada. Davi. Ele é filho de quem? De Davi. Mas de Davi com quem? Betseba. Com Batseba. A mulher que era esposa de Urias. Sim. Você consegue imaginar que aquela relação que ela é condenada, que é alvo de uma palavra profética da parte de Deus, depois dali vai nascer Salomão, e aí eu lhe pergunto, quem foi Salomão? Ele foi marcado pelo erro dos seus pais? Nenhum. O grande rei. É por isso que eu volto a dizer, a minha história com Deus, como diz o próprio profeta Ezequiel, cada um responderá por si mesmo diante de Deus. O senhor conclui que, no caso, que a maldição hereditária existe e ela pode ser quebrada? O que eu acredito é que eu posso influenciar positiva ou negativamente a vida dos meus filhos. O meu comportamento vai ser minha herança, mas eu não quero determinar, eu não acredito que eu vá determinar o comportamento dos meus filhos, porque meus filhos podem olhar para mim e fazer suas próprias escolhas. Eles podem escolher caminhos que eu nunca escolhi para eles. Você já se perguntou por que aquele pai da parábola do filho pródigo não olhou para o menino e disse assim, você está louco? Você não está vendo o que eu estou ouvindo? Não tá, você não vai. Pois é. Sim. Ele deixou o camarada aí. Porque tem certas coisas que a gente só na liberdade que alguns de nós vai aprender algumas lições mais profundas da vida. Se Deus não me limitou, quanto mais eu ao meu próprio filho. Por isso, eu acredito que maldição hereditária, da forma como ela é pregada, ela traz um desserviço muito grande. Porque ela torna cada pessoa cativo ou prisioneiro de uma história que eu não fiz, eu não escrevi, eu não participei disso. Eu penso assim também. Deixa eu dizer só uma coisa aqui. Por favor. Você que, por exemplo, tem um pai que foi adúltero, um avô que foi adúltero, você não precisa ser adúltero. Adultério é escolha sua diante de Deus. As marcas que você carregou, quem viveu e viu o pai chegar e passou por tudo aquilo, hoje tem mais motivos para não viver e reproduzir esse quadro que qualquer outro. Mas meu pai ele teve um vício aqui, um vício ali. Se é uma questão de carga genética, essa propensão ao álcool, coisa assim, aí é uma questão de natureza física.
Mas você pode parar e dizer, rapaz, eu Sim, guardo dores enormes, que meu pai entrava em casa bêbado, me tirava da cama, ou brigava com a minha mãe, era violento com ela. Você não precisa repetir esse padrão. Verdade. Você pode, sim, reescrever a sua história, e Deus está aí para reescrever a sua história. Não acredito que o poder de Deus de libertar a sua vida seja maior do que as suas memórias, do que as suas lembranças, do que o seu passado. Muito bom. Eu faço uso, assim... Eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas, eu fico tranquilo em relação a isso. Não, tranquilo. Viu? E aqui Deixa eu só fazer uma liberdade. pergunta sobre saúde mental, pastor. Como é que a gente consegue identificar, como é que o senhor consegue identificar dentro do seu ministério, quando as pessoas lhe buscam, que aquela pessoa não está em dia, bem com a sua saúde mental? Eu não sou profissional da área. Em toda a minha palavra é uma palavra de natureza mais pastoral do que, certamente, do que médica, do que clínica. Mas depois de trabalhar por tantos anos com gente, com pessoas, não é difícil a gente perceber alguns sinais de desequilíbrio. Seja de natureza emocional, seja alguma coisa compulsiva, seja alguma maneira até... É curioso porque às vezes eu observo gente que não está bem pelo esforço que faz para parecer que está bem. Às vezes é possível identificar gente que não está bem porque está vivendo períodos de euforia. Ou mesmo numa conversa, você percebe que não está mais conectando com a realidade. Mas nesses casos, eu acredito assim, a gente está falando da mente. Durante o tempo da influência grega, se desenvolveu muito um pensamento dualista, corpo e alma. Algumas vezes tricotomista, corpo, alma e espírito. Mas há uma das grandes contribuições do pensamento judaico não era nem de dualismo, nem tricotomismo, era de monismo. Ou seja, que o homem é um mono, é uma unidade, que tem a mente, que tem o coração, que tem o corpo, mas ele é essa mistura de todas essas coisas. Eu vou agora chamar para mim esse conceito para dizer que a gente não é só cabeça, a gente é corpo, a gente é coração, a gente é espírito que se comunica com Deus, a gente assume o papel de trabalhador, de pai, disso, daquilo, de filho. Então, eu acho que a gente precisa envolver nisso de uma forma, tratar isso de uma forma mais holística, de uma forma mais completa. Então, eu me torno parceiro de um psiquiatra, de um psicólogo, de recomendar. Quantas vezes eu já precisei recomendar pessoas, dizer, olha, eu vou continuar ao seu lado, você vai ter todo o meu apoio, a gente vai estar orando, vai estar pedindo a Deus, mas a gente vai buscar alguém que possa também me ajudar nessa direção. E às vezes é uma medicação que é preciso, a mente, o corpo não está produzindo de uma forma... Você vai precisar, mas pastor, eu não quero ficar mais dependente. Isso é uma outra história. Vamos cuidar hoje desse seu momento. A gente precisa tornar mais humano e ver com esses olhos. Então, eu consigo perceber? Consigo. Às vezes até por sugestão da família, pela observação pastoral, pela forma como eu escutei. Mas depois daí, o meu trabalho como pastor será um trabalho de natureza pastoral. E junto com esse trabalho pastoral, outros profissionais que vão... Acho que teve dois momentos no meu ministério que eu recebi pessoas para conversar que foram encaminhados por psiquiatras. Eu nem conhecia o psiquiatra. O efeito inverso, né? Efeito inverso. A pessoa percebeu que grande parte dos dramas daquela criatura envolvia a questão da religiosidade. Eu não posso nem falar muito mais sobre esse assunto, mas eu vou pontuar aqui. Só que eu acho que a gente precisa aprender que a gente não sabe tudo, que a gente precisa da ajuda uns dos outros. Nesse momento de desequilíbrio, a gente precisa da ajuda da família, da comunidade religiosa que aquela pessoa frequenta, dos amigos, dos profissionais da área de saúde, da medicação. A gente precisa se juntar como um todo, abraçar, dos profissionais da área de educação física, trabalhar com atividade física, lúdicas, o pessoal da alimentação com tudo. É esse todo que a gente precisa devolver o equilíbrio. O que é que o senhor acha que está mais causando esse desequilíbrio nas pessoas? Hoje? O que é que o senhor acha? Que seria falta de Deus? Sim. Se você tirar Deus... Não, eu vou... No início, quando fala da criação, diz assim... no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí depois vem essa expressão. A expressão ali, pairar,
é um verbo em hebraico que significa chocar. É um verbo para a galinha que está parada sobre os ovos, mas ela está dando vida. O que é que o texto está me ensinando ali? Que a ação do Espírito Santo de Deus, ela estabelece a ordem. A ausência do Espírito Santo de Deus provoca a desordem. Então, eu sou alguém que acredita que, sim, a relação com Deus, a ausência dessa questão de Deus na vida pode produzir isso. Da mesma forma que eu disse lá atrás, eu estou falando aqui de Deus, mas quando eu tratei da questão da religião, eu disse, e a religião pode até ser nociva em alguns aspectos, mas a sua relação com Deus, ela é maior do que a sua relação com uma comunidade religiosa. Sim, deve ser, pelo menos. Precisa ser. Então, eu acredito sim. Agora, posso elencar aqui, acho que o século passado, acho que foi Augusto Cury que insistia que a ansiedade era a doença do século. Sim, doença do século, doença do século, doença do século. Então, você tem um quadro grande de ansiedade, você tem, sabe, a imprevisibilidade da vida. A gente nunca soube o que é que ia acontecer amanhã. Alguém aqui sabe? Jamais. Eu não sei. Mas hoje, lidar com o imprevisível, para a gente que quer ter controle de tudo, é algo insuportável. Educar filhos, hoje, é uma preocupação enorme. Grande. Eu tenho encontrado casais hoje, recém-casados, que não sabem se querem ter filhos porque tem medo. Não, tem gente que Cada quer ser vez pai de menos. pet. Verdade. Eu vi recentemente um casal, eu fiz o casamento deles, um casal amigo disse, olha, nós temos 2 filhas, nós gostamos muito, mas se o tempo voltasse atrás, nós não teríamos. Olha e aí só. disse, olha, façam isso, adotem um cachorro, vão Meu cuidar Deus. de bicho, mas não queiram gente ao seu lado. Diga aí. Eu estou dizendo porque eu ouvi essa palavra. Sim. Ontem nós estávamos com uma pessoa, né, Nata? E falando assim. Dinheiro, contas a pagar, questão da estabilidade do país. Você vai... Olha, existe uma conspiração para tirar seu sossego. Rapaz, Você sai de casa, pode ter certeza. Aliás, se você colocar no propósito assim, Deus, me dê mais paciência, eu quero ser mais equilibrado. Eu aprendi. A gente não deve pedir a Deus para Não. Sabe o que é que eu tenho aprendido? É que Deus me ensina pelos antônimos. Qual é, por exemplo, eu peço a Deus paciência, mas vocês precisam de paciência se você está na beira da praia, aqui do litoral sul, litoral norte, com as suas contas pagas, deitada numa rede, tomando uma água de coco, com toda a sua família. Precisa de paciência para isso? Precisa de paciência para isso. Então, quer dizer que num ambiente favorável, eu não vou nunca saber o que é paciência. Sim. Quando é que eu vou precisar de paciência? Quando as contas não estão pagas, quando eu não consegui dormir, quando os meninos estão me dando trabalho. Então, se eu peço paciência, o que é que ele vai me dar? A oportunidade de descobrir isso em meio a essas dificuldades. Não, mas eu quero sabedoria. Eu quero inteligência para resolver as coisas, sabedoria. Tá. Quando é que eu preciso de sabedoria? Sim. É quando eu tenho uma prova para responder. Não é? Vêm as questões, eu preciso de sabedoria. Você precisa de sabedoria quando está tudo resolvido? Quando você não tem um problema sério? Então, se você está pedindo a Deus sabedoria, o que é que ele vai... Pastor, eu decidi, esse mês de janeiro, eu estou lendo o livro de Provérbios. É um livro tão rico. Todo dia, 5 horas da manhã, essa mulher acorda. Todo dia ela acorda para ler a Bíblia. Olha que coisa linda. Todo dia. E ela ora por você. Pois é. Tem hora que eu fico olhando assim, ela tá ajoelhada lá. Para fazer exercitar. Todo dia. Olha que coisa. Dia. E eu tô às vezes com uma preguiça, mas eu digo, não, vai. Sabe aquela coisa do desafio, né? Olha, puxa, né? Olha que rotina linda. E ela vem, aí agora ela tá postando de manhã um versículo de Provérbios, que é o que mais chamou a atenção. Ela vai colocar lá nos stories, né? Tem uns versículos que são preciosíssimos, né? Isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aí eu fiquei curioso. A gente falou em paciência, tudo, e assim, a gente tem a imagem do pastor Roberto, aquele calma, aquele camarada que passa isso, paciência, serenidade, até na mensagem e tudo. Aí eu fiquei curioso. Pastor Roberto já perdeu a paciência? Se ele for pressionado hoje? no trânsito... Hoje? Não, na vida.
O cara no trânsito xingando o pastor. Hoje. Não sei o que ele faz. Eu quero ver. Fiquei curioso agora, hein, Cássio? O pastor no trânsito. O pastor Roberto já levantou a mão assim no Não. Aí faz que só os nossos irmãos. Misericórdia, meu Deus. A irritabilidade é uma das coisas que fazem parte do ser humano. E eu acho assim que a gente precisa entender que irritação ou a ira, ela necessariamente não é pecado. Porque a Bíblia me diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Então, uma coisa é a ira, outra coisa é o pecado. O que é que diferencia? O que é que transforma a ira em pecado? Segundo o texto, ele diz assim, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então eu tenho que entender que essa frase está relacionada com isso. O que é que acontecia no pôr do sol? Dentro do judaísmo, os judeus até hoje, eles contam o início de um novo dia com o pôr do sol de hoje. Amanhã começa com o pôr do sol. O que é que o texto então está me dizendo? Quando é que uma ira se transforma em pecado? Quando um novo dia começa e eu ainda não resolvi os meus problemas. Eu conheço algumas pessoas que elas explodem facilmente, mas sabe aquelas explosões que são... momentâneas. É o seu caso? É chato, mas não é... Agora, tem outros que demoram de explodir. Mas também quando explode é um poder destrutivo mortal. Acumula. Eu não sei, eu acho que vocês vão ter que convidar a Cláudia para ela responder essa pergunta. Rapaz, eu queria ver. Mas ela é bom porque... eu acho. Tem certas coisas que, com o passar do tempo, se a gente não aprende... Eu estou com 60 anos. Então, se a gente não aprende... Tá bem na fita, não tá? 60 anos, Obrigado. A natureza, né? A natureza lê-se Deus tem sido bondoso. Mas um 60. Se a gente não aprende a lidar com essas coisas, a gente perdeu uma grande oportunidade na vida. Sem querer mergulhar muito, mas aí com 60 anos você tem com certeza essa experiência. Na sua jornada, é normal que mudou até a forma de tratar, viu? Você agora com 60 anos. Eita, agora, né? Com 60, 36 de ministério. É natural, ou pode ter acontecido, de se levantar. Hoje no digital a gente chama de hater, né? Alguém que vai pra cima, que discorda, que enche o saco, que persegue, que machuca, que vira o verdadeiro, como diz a Bíblia, o inimigo. Na sua jornada, deve ter aparecido um calo desse no seu calcanhar, assim. E a sua reação? Eu fiquei curioso, assim. Bom, é aquela do santinho de orar mais pela pessoa? Eu vou orar, eu vou lhe dizer, assim, eu sempre peço a Deus, quando é uma situação realmente assim crônica, de que Ele me dê uma oportunidade de amar essa pessoa. É verdade. Assim, eu digo sempre a Deus, Senhor, só me dá uma oportunidade de amar, de servir essa criatura. Porque é a única arma que eu posso usar. A Bíblia me diz que se seu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. E aí ele diz, olha, se você fizer isso, você vai queimar o juízo dessa pessoa. Então, a única forma que eu tenho de lidar com isso é assim. Eu sei que de um lado está a força do amor, do outro lado está do serviço, ou da misericórdia, do outro lado está a força da raiva, da ira, da vingança. A gente aposta mais aqui, acha que isso aqui dá mais resultados. Mas eu tenho descoberto que apostar nisso aqui, que acreditar que servir aquela pessoa, historicamente no meu ministério, houve uma ocasião, por exemplo, em que alguém que foi uma dificuldade enorme, logo no meu início de ministério, sempre com dificuldades. Essa pessoa passou por um processo terrível no trabalho e eu disse, pronto, agora chegou a minha oportunidade de amar essa pessoa. E eu fui primeiro a chegar, e a estar junto, e a orar, e a ficar. Passado algum tempo, estávamos no culto, essa pessoa pediu a palavra, foi ao microfone da igreja para pedir perdão. Porque essa criatura sabia das dificuldades que tinha trazido e que a igreja sabia. E ela foi lá e se colocou nessa posição e eu tive a felicidade de ouvir aquilo que eu acho que é a coisa mais bela do mundo. Acreditem nisso, viu? Eu não estou aqui para mascarar uma realidade. Não, já passei, olha... lógico, não precisava mais nem disso, né? E mas a gente não está aqui para vender o peixe de bonzinho. Mas tem um poder enorme. Deixa eu lhe dizer, pastor, e também eu faço mesmo uso da sua palavra, não é querendo bancar uma de santinho, não, mas isso que o senhor está falando, eu também já vivenciei. De ter tudo para revidar, ter tudo para odiar, ter tudo para assim, inclusive o que muita gente busca ter e que às vezes nem tem, mas quer ter, a razão. Nessa situação eu tinha razão de sobra.
Razão, inclusive, para ter aliados para fazer o pior. Mas me veio, e aí eu lhe digo que não foi minha iniciativa, não. Não é porque eu fui bonzinho, não. Nem. Foi mesmo a mão de Deus. Sim. De dizer assim, caramba, essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa ser amada. E, rapaz, incrível como isso mudou a situação. No dia seguinte, cheguei no trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia e, ainda ressacado emocionalmente daquele peso de tudo que aconteceu, abri a Bíblia em Atos 8:33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E a sua geração, quem as contará? Porque a sua vida foi tirada da terra. Isso faz uns 30 e poucos anos, não lembro exato. Mas eu nunca esqueci de Atos 8:33, Deus falando. E exatamente nessa condição de ter amado, no momento em que eu tinha tudo para fazer o contrário. E podia fazer. E podia fazer. Mas aí eu estou falando isso para corroborar, no sentido de que eu compreendo perfeitamente o que você falou. E que a motivação não é assim, eu vou fazer então porque isso vai dar certo. Não é se vai dar certo. Entendi. É se é o que é certo fazer. Pronto. Pode até não dar esse resultado, mas o alívio que você tem, a sua consciência tranquila. E outra, assim, você tem que perceber que tem gente lhe olhando. Você tem gente aqui observando a sua postura. E no seu caso, então, né? Aí é que é mesmo, né? Eu me lembro que a gente tinha um sonho de comprar um carro, compramos um Palio na ocasião que ele saiu, viu? Logo foi um dos primeiros carros que foram vendidos lá em Recife. E nós compramos esse carro, e esse carro me deu dor de cabeça o ano inteiro. O ano inteiro. E às vezes eu passava 10 dias com o carro alugado, 5 dias com o carro pela própria concessionária. Não era nem pelo seguro mais, porque o carro, eles não conseguiam achar o defeito. Entrava água, era um problema sério. E eles não conseguiam resolver. Tanto que houve línguas maldosas que disseram que eu estava ganhando muito dinheiro, porque todo mês aparecia com um carro novo dentro da igreja. Né? Foi. Eu sei que eu passei quase que um ano nessa luta. Aí quando chegou no final desse período, eu me lembro que eu mandei uma carta para a Fiat. Eita, não sei se nem podia falar o nome, mas já falei. Mandei uma carta lá. Pra Fiat. Você comprou um Palio lá? Foi, é verdade. É verdade. Não podia ser da Volks. Mas aí eu comprei e mandei pra eles. Na ocasião eu até mencionei um trecho de um livro que eu li, chamado Floresça Onde Foi Plantado. A forma de xingá-lo é educadamente. Aí eu escrevi, porque o camarada lá dizia assim, que uma concessionária lá nos Estados Unidos, chegou uma carta de alguém dizendo que quando ele comprava sorvete tal, o carro funcionava quando ele voltava para o estacionamento. Quando ele comprava o sorvete e tal, o carro não funcionava. Eu já vi essa história. Aí ele sorriu, não entendeu nada, disse, mas a ordem era, você tem que olhar o que é que o cliente está dizendo, você vai lá resolver. E a criatura foi com eles, ele comprou o sorvete, o carro não, depois comprou o outro, o carro funcionou. Aí foi que ele descobriu que o carro estava encharcando. Naquela época, essa coisa de o carburador. Encharcando. Então, quando ele ia comprar um determinado sorvete que não tinha muita fila, ele voltava, o carro ainda estava encharcado, demorava para pegar. Quando ele demorava um pouco mais, o carro secava lá e ele ia e ligava e funcionava. Determinado sorvete tinha fila, o outro sorvete não tinha. Entendi. Aí eu contei essa história e disse a eles assim que eu queria só que eles examinassem, que eu estava lá e que tinha acontecido. Eu sei que eles me fizeram uma proposta de trocar o carro por um outro carro, que era o meu sonho, que era aquele maior, o Weekend, sabe? Por um preço bem baixinho. E valorizou o outro carro que tinha me dado trabalho. E no final das contas, quando terminou o ano, eu estava com o carro com o carro que eu queria e passei por tudo aquilo. Aí eu parei, meu Deus do céu. Eu passei o ano todinho reclamando, mas eu não sabia que o Senhor ia me dar uma bênção por trás disso. Só que passado alguns dias, a história chegou na igreja através de um irmão que era diácono, porque ele tinha o chefe da oficina dele, de lá da Fiat, era amigo pessoal dele. Aí virou-se para ele e disse, mas rapaz, não sei o que, da igreja... Você é da igreja do pastor fulano de tal? Rapaz, estou impressionado aqui, porque por muito menos... Os clientes chegam aqui e fazem uma confusão tão grande. Aí, quando chegou aquela história de que pacientemente eu tinha tentado resolver, que eu nunca tinha me exasperado, que eu nunca tinha xingado ninguém. Entendi. Então, a atitude faz a diferença. Seus filhos estão lhe vendo.
sabe? Seus amigos estão observando você, suas ovelhas estão lhe observando. Isso é fato. Pensem nisso. Incrível. E até isso incomoda alguns quando a pessoa ocupa um cargo público como esse, né? Eu queria só falar um pouco do meu trabalho, né? Hoje eu lido numa construtora que eu atuo na área da assistência técnica dessa construtora. Que maravilha. O cliente, o pastor Roberto, compra o seu apartamento, tá lá, e pode acontecer alguma situação. E a gente tenta, né? Eu sou muito paciente, eu tenho esse poder de lidar com as pessoas bem. Para mim é espontâneo, é natural o que eu faço. Mas de vez ou outra a gente se depara com clientes que ficam alterados. E assim, às vezes a gente não tem como evitar certos vícios construtivos que acontecem no apartamento, tá? E aí aquelas pessoas estão irritadas. E eu oro por essas pessoas, pastor. E eu me ajoelho e eu oro. E por incrível que pareça, essas pessoas se acalmam. Incrível. Entendeu? Essa semana mesmo foi um caso. Essa pessoa agride elas. Me irritando. Agora, assim, não é irritando a Renata, é irritando a construtora. Mas por que você representa, né? Só que como eu sou da construtora, eu não quero que falem mal da construtora. E ali eu fico, né, tentando... E aí quando foi no outro dia, aí eu orei, pedi a Deus. No outro dia de manhã também, antes de sair de casa. Pronto. Quando eu chego lá, eu digo, ai, meu Deus. Quando eu chego lá, o cara tá... Foi. Vem cá mais tranquilo. É assim, é o poder que Deus... Da resposta branda, que desvia o furor lá do livro de Provérbios. Isso. E aí, veja, eu lidero uma equipe, né? Então, todo mundo está vendo aquilo ali. Sim. Né? Pastor, já caminhando para nossa reta final, e olha que a gente tem conteúdo, só que eu quero dividir em partes, para deixar o gostinho você voltar aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre a questão mental do comportamento humano em massas, né? Porque a gente meio que direcionou para situações pontuais o mundo atualmente, né? Não é só o Brasil, o mundo está meio conturbado, a polarização, e também, obviamente, não quero aqui tomar partido nem direcionar, até porque eu conheço bem a sua postura, muito ético, reservado, nunca se meteu em polêmica desses níveis, mas uma análise a gente precisa fazer. Essa reação que o mundo, né, que as pessoas estão vivendo, de tomar partido para lá ou para cá, ao ponto de, como domingo, invadir o Congresso, quebrar tudo, enfim, e tem outras coisas mais, brigas de família e tal. Esse momento assim efervescente, na sua visão, a que se deve? Tá. O fato que você está registrando, que é um fato histórico acontecido, ele não é único. Não é único. Outras bandeiras, outros movimentos já usaram dessas mesmas posturas. Não só aqui no país, mas de uma forma geral, mundial. Ou seja, esses instrumentos, esses comportamentos, eles fazem parte não de uma bandeira específica, mas daquilo que eu diria ser esse ambiente de polarização, sabe? Eu estou muito preocupado, realmente estou preocupado, porque isso tem ameaçado a unidade das famílias. O grupo de WhatsApp de família se tornou um palco de guerra. Não, pelo amor de Deus. Da própria comunidade de fé. Aí, de repente, você tem uma enorme dificuldade. Eu vou voltar àquele assunto dos apóstolos. Quando Jesus reuniu gente como Mateus e gente como o Zelote, o Simão, Zelote, Simão. ou se caso Judas tenha sido um sicário, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que a minha relação com Cristo, ela está acima de minhas opiniões de natureza política. Que eu não preciso deixar de me sentar ao seu lado, mesmo reconhecendo que você tem algumas visões diferentes da minha, algumas observações diferentes da minha. Não no sentido dos valores essenciais, estes sim, precisam ser preservados. Mas eu deixar de me sentar com você, não reconhecê-lo como meu irmão em Cristo, em função da sua orientação, em função do seu desejo, em função da sua ideologia, eu acho isso péssimo. Péssimo. Eu acho que quando a gente começa a considerar as pessoas menores do que as ideias, as pessoas menores do que o salário que cada um recebe, as pessoas identificadas a partir de sua cor, a gente perde a essência da relação com o outro, de que você é a imagem e semelhança de Deus. Sim. Então, para mim, no cerne de tudo isso, está esse
desvio da figura do ser humano, do meu irmão, da minha família, da minha comunidade, do meu país, em função de ideologias. Eu não sou defensor de ideologias, eu sou pastor. E eu vejo assim um elemento... O senhor foi pressionado a tomar partido durante 2022? Hoje? Em 2022, não, essa semana tem que alguém se declarar. Pastor Roberto, essa semana alguém colocou num comentário de uma outra coisa que eu vou participar da Assembleia da Convenção Batista Brasileira lá em Pernambuco. Vou estar falando à Assembleia e a pessoa dizendo: você é um formador de opinião, não seria interessante você se posicionar? E novamente veio a alusão do dia 8. E eu li aquilo e só sorri. Eu não sou um formador de opinião. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu acho que é muito mais importante para mim a formação do caráter do que simplesmente a formação. Meu compromisso está com os valores da fé. Mas eu falo de política? Eu falo, mas no sentido da política maior, não da política partidária. Sim. A igreja não pode assumir uma bandeira de um determinado partido, seja ele qual for. Sim, perfeito. Mas concordo. Ela precisa ser uma igreja que esteja contextualizada, ela precisa ser contemporânea, ela precisa orientar os seus membros sobre os valores cristãos. E nenhum partido político, nenhuma ideologia retrata aquilo que é o poder do Evangelho. O Evangelho é maior do que tudo isso. E isso me permite, sempre que eu continuo com essa postura, a liberdade para falar tanto de um quanto do outro, e colocar o Evangelho no seu devido lugar acima de todas essas aspirações. Essa é a minha postura ao longo de todo esse tempo. Muito bom. Eu acho que é por aí mesmo. É porque cada vez que se toma essa parte, né, partido... Desculpa, viu? Não, tranquilo. Cada vez que se toma esse partido, você meio que joga lenha na fogueira, né? E o que nos preocupa é que não traz contribuição. Aqui mesmo a gente, no nosso trabalho diário, a gente gravando com várias pessoas de esquerda, de direita, de extremistas também, de um lado e do outro, não tem problema nenhum, mas a gente mantém uma linha. Por quê? Porque eu acho que se a gente meter lenha na fogueira, só piora. E como a gente não vê assim, muito resultado depois disso, é falar da política no sentido amplo, né? No sentido maior. Eu sou um animal político. Pastor, eu estou muito contente com a sua presença aqui. Eu acho que a sua contribuição, não tenho a menor dúvida, vai ser muito fundamental, né, Natinha? Para nossas vidas e para quem está nos assistindo, para você que nos acompanha, nos segue. E eu gostaria de deixar, né, a oportunidade para ainda, né? Eu tenho algumas perguntas que outra oportunidade poderei fazê-las, mas eu quero deixar a oportunidade para o senhor fazer suas considerações finais, para que possa também deixar uma mensagem para a nossa audiência, para as pessoas que lhe seguem, né? Eu tenho acompanhado, não todas as vezes, mas sempre aquelas suas lives de manhã, aquele bom dia sagrado, né? Aquelas recomendações. Eu acho que isso tem tido um efeito muito positivo para nossas almas. Eu vou deixar só uma expressão do apóstolo Paulo em Romanos, quando ele diz assim: olha, não vos conformeis com este mundo. E conformar aqui é tomar a forma. Ele estava escrevendo a igreja em Roma, a igreja da capital do império. Ele disse: olha, não tomem a forma desse mundo. E mundo aqui é a sociedade sem Deus. Não é mundo no sentido de planeta, de terra. É esse mundo decadente. E não fiquem assustados, mas o ambiente de Roma e as práticas de Roma, elas não eram tão aconselháveis. Não eram. Então, desde a prostituição, promiscuidade, o que você imaginava, você encontrava em Roma. Então, ele diz: olha, não toma essa forma. Mas aí ele diz assim: olha, vocês precisam renovar a vossa mente. A mente é algo que precisa ser renovado. É como a água parada, ela é diferente de uma água corrente. E você sabe a diferença entre as duas. O que o texto está dizendo é que a minha mente e a sua mente precisa ser renovada. E constantemente renovada. As águas, elas precisam... E é tão lindo a gente perceber o poder que tem as águas somente quando elas passam. Elas lavam as pedras do rio, elas permitem que o rio continue no seu curso,
É como se ele estivesse dizendo, olha, não tome essa forma, permita que a sua vida seja canal, possa fluir a graça de Deus, renovando as vossas mentes. Aí depois ele termina dizendo assim, olha, você vai entregar o seu corpo como um sacrifício vivo diante de Deus. E aí você vai conseguir experimentar, diz o texto sagrado, aquela que é a vontade de Deus, perfeita, boa e agradável. É isso que Deus tem para você. Uma vida que possa contemplar a perfeição divina, possa buscar em Deus aquilo que é bom, perfeito e agradável. E olha, peça socorro, viu? Se você não está bem, não adianta disfarçar, peça ajuda, busque ajuda, dobre os seus joelhos, peça orientação de Deus. Você não precisa continuar assim. Deus não quer você assim. Ele quer você bem, junto com Ele e com os seus. Deus lhe abençoe, viu? E obrigado por esse tempo aqui. Muito bom. TheCast no ar e hoje com o nosso convidado, pastor Roberto Amorim, que aqui esteve falando um pouco sobre a graça de Deus em meio aos assuntos contemporâneos também, não é isso, pastor? Verdade. Para nós uma honra, né, Natinha? Uma honra tê-lo aqui, pastor. Eu acho que está na hora da gente cortar logo, porque esse casal precisa celebrar os 18 anos, não é, gente? Ninguém merece passar os 18 anos de casado aqui, conversando, gravando podcast, não é? Eu é quem vou terminar hoje, dizer a você, olha, acabou, vamos deixá-los curtir agora a noite do dia dos 18 anos. Não, e assim seja. Um abraço, um beijo a todos. Muito obrigado. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.